Olá, minha amiga, tudo bem com você? Este é o nosso quarto e último encontro nessa minha breve passagem pelos seus estudos de direito tributário. Como você sabe, nós estamos visitando os impostos em espécie e nós organizamos a nossa apresentação em 8 tópicos. Nós já visitamos 6 tópicos e já passamos por 9 espécies tributárias. Hoje nós vamos ver, portanto, as 3 espécies faltantes, que estão divididas em 2 categorias. No item número 7, nós vamos visitar o ISS e o ICMS. E depois, no 8º e último item, nós vamos visitar o IPVA. Obviamente, pela complexidade, pela grandeza do tributo, nós vamos dedicar um pouco mais de tempo aqui dentro do item número 7. E você precisa, desde logo, entender que, didaticamente, para os objetivos de provas de concursos, o estudo destes 2 tributos merece ser feito de forma confrontante, porque na proposta constitucional de incidência dessa tributação, de certo modo, eles competem, eles dividem a área de tributação. Você perceberá, portanto, a existência de um campo de convívio sensível entre o ISS e o ICMS. Nós vamos começar com o imposto municipal, o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E a nossa proposta didática já é sua conhecida. Então, começamos com o item número 1, base normativa deste tributo. Previsão de competência na Constituição, artigo 156, inciso 3 e parágrafo 3º, tributo de competência municipal. Código tributário, atenção! Os 3 dispositivos do Código Tributário que disciplinavam o ISS já foram revogados pelo Decreto-Lei 406 de 68, que tem status de lei complementar. Além disso, no âmbito do ISS, é extremamente importante, é determinante o conhecimento básico da Lei Complementar 116 de 2003. Ela é a lei que prevê quais são os serviços tributados pelo ISS e isso é muito importante. Eu destaquei ainda para você a existência da Lei Complementar 175 de 2020, que promoveu alterações importantes no contexto da Lei Complementar 116. Então, este é o panorama normativo. Você vai focar a sua atenção naturalmente na breve e econômica passagem constitucional sobre a matéria, tem que saber absolutamente de cor o que está escrito na Constituição. Além disso, temos o Decreto-Lei 406, que tem uma ou outra referência que são importantes, e eu vou, inclusive, fazer menção a algo a respeito desse decreto na aula de hoje. E, por fim, a essência da Lei Complementar 116. Muito bem, eu trouxe até aqui um destaque, praticamente a ementa da Lei Complementar 175, só para você desde logo se atualizar sobre o que faz esta norma. Ela dispõe sobre o Padrão Nacional de Obrigação Acessória, ela altera a Lei Complementar 116 e ela traz aqui uma regra de transição para a partilha do produto da arrecadação, no caso, obviamente, do ISS. Então, depois, se você tiver tempo, dá uma lida nessa norma, porque, sendo lei recente, ela tem um potencial para cair na prova. Tem até aquela frase, né? Lei nova cai na prova. Muito bem. Vamos agora visitar brevemente os aspectos constitucionais do ISS. Bom, desde logo, trago aqui a observação. A lei municipal instituidora do tributo é uma lei ordinária. Não confunda a exigência de lei complementar para disciplinar sobre os aspectos gerais do tributo, que é a Lei 116, com a previsão de lei ordinária para a instituição do tributo. Então, é uma lei ordinária que institui o tributo no âmbito municipal. Agora, esta lei ordinária estabelecerá, então, instituirá concretamente a competência do município para a arrecadação do ISS sobre serviços descritos em lei complementar federal. Este é o grande papel da Lei Complementar Federal. Estabelecer as diretrizes básicas nacionais do tributo e listar concretamente quais são os serviços tributáveis pelo ISS. Muito bem, então, atenção total para o fato de que a tributação pelo ISS pressupõe a previsão do respectivo serviço numa lista anexa
à Lei Complementar Federal. É a tal da lista anexa à Lei Complementar 116. Os serviços passíveis de tributação devem obrigatoriamente estar definidos em lei complementar federal. Nós falamos então que os municípios possuem uma liberdade limitada, uma liberdade restringida pelas diretrizes da lei complementar federal, tá bem? A Constituição Federal traz uma norma de competência. A Lei Complementar 116 estabelece as normas gerais e traz a lista anexa. E a Lei Ordinária Municipal traz uma norma de incidência concreta do tributo. É assim que convivem estas normas dentro da nossa proposta constitucional. Item número 3, aspecto material, fato gerador deste tributo. Bom, eu já comecei sinalizando aqui quais são as características mais importantes do fato gerador deste tributo. Me cabe agora aqui fazer o detalhamento e colocar, digamos assim, o devido refino didático nesta explicação. Digamos assim, o imposto sobre serviços, note, serviços, é um dos tributos previstos na Constituição que possivelmente incide sobre o trabalho humano, sobre o serviço humano, não é? Existem outros tributos que também podem incidir sobre o trabalho humano. Note que o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Também existem serviços tributados pelo ICMS. Existem serviços bancários que são tributados pelo IOF. Existe também uma certa carga de serviço no processo industrial que acaba sendo atraída para a tributação pelo IPI, no caso de produtos industrializados. Mas a Constituição reserva um espaço para a tributação pelo Imposto sobre Serviços no âmbito municipal. Eu quero que você perceba que o 156, inciso 3 da Constituição, prevê a tributação pelo ISS sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 1552. Note, então, um diálogo direto entre o 156 e o 1552, que prevê o ICMS. Há, portanto, um traço de residualidade na tributação pelo ISS, serviços não compreendidos no artigo 155, inciso 2. Então, aqueles serviços que são tributáveis pelo ISS pelo ICMS, perdão, têm uma preferência constitucional. A Constituição já estabeleceu que serviços de comunicação e transporte serão tributados pelo ICMS. Agora, cabe ao legislador federal, no âmbito da lei complementar, definir quais são os serviços que vão ser tributados pelo ISS. Olha só, vamos didaticamente entender da seguinte maneira. A tributação pelo ISS municipal pressupõe um conjunto de circunstâncias. Deve ser um serviço decorrente, primeiro, de relações privadas. Se nós estivermos falando de serviço prestado no âmbito público, serviço público, nós estamos falando, portanto, do direito público, e aí incide o tema das imunidades. Então, serviço prestado no âmbito de relações privadas. Detalhe, relações privadas mantidas sem vínculo de emprego. Porque existe a legislação específica trabalhista que rege o serviço prestado sob vínculo de emprego. Então, veja bem, serviço a ser tributado pelo ISS, relações privadas, sem vínculo de emprego, que não tenha sido tributado pelo ICMS ou por outro tributo, e ainda que esteja previsto na lista anexa à Lei Complementar Federal. Pegou? Relações privadas sem vínculo de emprego que não tenha sido tributado pelo ICMS ou outro imposto e cujo serviço esteja previsto, descrito na lista anexa à Lei Complementar Federal. Bom, a partir disso, você tem as diretrizes para identificar qual serviço é tributável pelo ISS. O artigo 1º da Lei Complementar 116 nos ajuda a entender a dimensão do fato gerador. Olha só. O ISS tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. A primeira parte é intuitiva. O serviço tributado pelo ISS
deve estar descrito na lista anexa. Eu vou repetir isso incansavelmente hoje. A segunda parte eu explico. Nós estamos olhando aqui para o caráter da habitualidade. Ainda que o prestador desse serviço não o preste em caráter habitual, tá? Ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Você perceberá que o tema da habitualidade é bastante relevante na definição da incidência do ICMS, veremos isso logo em seguida. Muito bem. E quanto a esta lista anexa? Essa lista anexa que é uma chave para a compreensão do ISS. Eu trago um questionamento para você, como forma de desafio, e em seguida eu explico o ponto que chama a atenção neste questionamento. Olha só na sua tela. A lista de serviços previstos na legislação é taxativa, porém, admite leitura extensiva para serviços idênticos, embora com denominações distintas. Então, você percebe que a questão está cobrando o conhecimento de uma suposta regra e de uma suposta exceção. Quanto à regra, você marca certo? Essa lista é taxativa? Resposta: sim. Você deve reconhecer como verdadeira a ideia de que a lista anexa à Lei Complementar 116 é uma lista taxativa. Mas também é verdadeiro este temperamento que aparece aqui no item, tá? Admite-se uma tal de leitura extensiva, tá? Para serviços idênticos que tenham denominações distintas. Você vai encontrar na lista anexa expressões como serviços congêneres, serviços semelhantes. Note, esta lista anexa é uma lista, digamos, relativamente minuciosa. São 200 e poucos serviços distribuídos em mais ou menos uns 40 itens com subitens, tá? Então, é uma lista minuciosa. Quando listas são minuciosas, ela tem uma tendência de ser taxativa. Se confirma esta regra. Porém, no que tange à nomenclatura do serviço ali listado e ao conceito de serviços congêneres, nós teremos que ter uma certa flexibilidade interpretativa eventualmente, certo? Eu quero que você anote aí o tema 296 da repercussão geral. Olha só, correto o item, portanto. Tema 296, tese fixada. É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS, a que se refere 1563 da Constituição, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei, em razão da interpretação extensiva, tá? Este detalhe. Muito bem. Agora, para aprofundarmos a compreensão do fato gerador do ISS, precisamos visitar aquilo que vou chamar de fronteira entre o ISS e o ICMS. E aqui você vai se valer de uma ferramenta, o critério da preponderância do serviço descrito na lista anexa, tá? Preponderância do serviço descrito na lista em relação à mercadoria. Note comigo. Inúmeros serviços prestados carregam em algum grau o emprego de produtos, de mercadorias. Para prestar determinados serviços, você utiliza mercadorias. Se eu presto serviços de limpeza, eu uso material de limpeza. A lei estabelece que, se o serviço estiver descrito na lista anexa, prevalece o serviço em relação à mercadoria. E o ISS incide sobre toda a operação. Entendeu? Explico de novo. Critério da preponderância do serviço. Ainda que envolva a mercadoria dentro da prestação, será tributado exclusivamente pelo ISS, preponderância do serviço. Muito bem. Então, olha só. Caso o serviço esteja descrito na lista anexa, você vai raciocinar segundo a seguinte regra. Vamos lá, essa regra tem 2 passos. Passo 1. A prestação do serviço estará sujeita integralmente ao ISS. E eventuais bens materiais empregados na prestação desse serviço constituem elementos integrantes do serviço. A tributação será exclusivamente feita por meio do ISS. Pegou? Esta é a regra.
exemplo desta regra, nós encontramos lá no item 4 da lista anexa, que trata do serviço de saúde. Ou seja, o ISS vai incidir, inclusive, sobre a medicação ministrada ao paciente e os materiais utilizados enquanto uma pessoa estiver, por exemplo, internada no hospital. Vem lá a descrição do serviço de atendimento hospitalar. Tudo vai ser tributado pelo ISS, tá? Tem uma súmula do STJ que trata do assunto 274. Incide o ISS sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, medicamentos e diárias hospitalares. Entendeu a regra? Se estiver descrito na lista anexa, incide o ISS, ainda que compreenda eventuais mercadorias, eventuais produtos na prestação desse serviço. Mas esta é a regra. E se eu estou falando que esta é a regra, é porque existe uma exceção. Sim, você precisa prestar muita atenção nos casos em que o próprio item da lista anexa da lei complementar determina a incidência do ICMS sobre determinadas mercadorias. Então, regra, incide o ISS sobre toda a operação. A mercadoria é considerada parte integrante do serviço, só ISS. Esta é a regra. Exceção, quando o item da lista anexa expressamente dispuser, e eventualmente ele vai dispor. Neste item, o serviço é tributado pelo ISS, mas as mercadorias utilizadas são tributadas pelo ICMS. Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 1º. Ressalvadas as exceções expressas na lista, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que a prestação do serviço envolva fornecimento de mercadorias. Esta é a regra, mas existem exceções expressas na lista anexa. Exemplos de tais exceções. Os itens, os famosos itens 7.02 e 7.05, que tratam de obras de engenharia e construção civil. Incide o ISS, inclusive sobre o material empregado, exceto, diz o item, sobre as mercadorias produzidas fora do local da prestação de serviço. Estas mercadorias produzidas fora do local da prestação do serviço estão sujeitas ao ICMS. Outro exemplo, item 13.05, composições gráficas, são como regra sujeitas ao ISS, exceto se forem destinadas a um posterior processo industrial. Aí incidirá o ICMS. Último exemplo, item 4.01, lubrificação, é um serviço sujeito ao ISS, exceto as peças e partes empregadas durante o serviço de lubrificação, estas sujeitas ao ICMS, porque assim dispõe expressamente a Lei Complementar 116. Tá? Eu trago um julgado que tem uma síntese interessante. Este julgado ele é didático, por isso eu trouxe 2 fragmentos dele na sua tela, é um recurso extraordinário, olha só. Se um serviço estiver na lista anexa, incide apenas o ISS, regra geral, ainda que a prestação envolva mercadorias. São exemplos da regra. Serviço no dentista é cobrado como um serviço, ainda que envolva materiais. Funilaria e higienização. Agora, mas se ocorrer o fornecimento de mercadoria com serviço não especificado na lista, incidirá exclusivamente o ICMS. Note, o serviço não está na lista. Não estando na lista, não incide o ISS, incide exclusivamente o ICMS. Paralelamente à hipótese 1, está na lista e incide apenas o ISS. E a hipótese 2, não está na lista e não incide o ISS, incide apenas o ICMS, existem as famosas operações híbridas. As operações híbridas, aquelas em que o serviço está na lista e atrai a incidência do ISS, exceto quanto aos materiais, porque a lei expressamente faz a ressalva. Olha só comigo agora, 2 dispositivos
da Lei Complementar 87, que regula o ICMS. Veja comigo, e na segunda parte da aula, quando estudarmos o ICMS, vamos revisitar este dispositivo. Olha só, Lei Complementar 87. O ICMS incide sobre fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência dos municípios. Se o serviço não estiver na lista municipal, incide o ICMS, não está na lista municipal. E ainda, incide o ICMS sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao ISS, quando a lei complementar aplicável, a Lei 116, expressamente sujeitar este serviço, a mercadoria, perdão, à incidência do imposto estadual ICMS. Aqui nós temos o exemplo de uma operação híbrida, em que, quanto ao serviço, vai incidir o ISS, mas quanto à mercadoria, por expressa ressalva da Lei 116, incidirá o ICMS. Legal, não é? Eu trouxe aqui na sua tela um exemplo visual de um dos itens da lista anexa. Olha só, literal. Serviço de lubrificação, limpeza, lustração, etc. Incide o quê? Se está na lista, ISS, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Outros itens semelhantes, né, com raciocínio semelhante, são estes que eu listei aqui para você na sua tela. Muito bem. Eu tenho alguns tópicos aqui para você que eu quero listar. São 3 ou 4 itens que se revelam assim particularmente relevantes. Eles têm uma evidência um pouco maior dentro da matéria, então eu vou trazer para você. Quais são estas referências? Contratos de leasing, arrendamento mercantil. Nós sabemos que aí dentro está envolvida a prestação de um determinado serviço. A questão é, incide a tributação do ISS? Veja bem, nós temos aqui a prestação de um serviço financeiro expressamente previsto na lista anexa à Lei Complementar 116. Se eu tenho previsão expressa na lista anexa, incide o ISS. Trata-se do item 15.09. Detalhe, este item 15.09 dialoga com a Lei Complementar 175/2020. Então, fique atento que ele é um item especial. Item 15.09. Professor, eu preciso conhecer a lista anexa, os itens? Não. Eu estou trazendo referências para você entender o fato gerador, mas não é seu dever memorizar a lista anexa. Prossigo. Olha só em relação ao arrendamento mercantil. Súmula 138 da STJ. O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. STF, tema 125 da repercussão. É constitucional a incidência do ISS sobre as operações de arrendamento mercantil. Agora, atenção. Não confunda o arrendamento mercantil, que é um serviço financeiro, né, que tem um objetivo específico de natureza financeira. Não confunda isso com o contrato de locação de bens móveis propriamente dito. Olha a súmula vinculante do STF número 31. É inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis. Então, cuidado, existe uma zona sensível de diálogo entre essas passagens que eu acabei de trazer. É seu dever armazenar essas informações de maneira objetiva. Segundo item nessa sequência, ainda em relação ao ISS, contrato de franchising, item 17.08 da lista. Se eu estou referindo o item, é porque está previsto dentro da lei complementar e, portanto, incide ISS. Trouxe 2 precedentes para você visitar, 3 no caso, olha só. Primeiro, com a edição da Lei 116, a atividade de franquia passou a ser expressamente prevista no item 17.08 da lista de serviços anexas, ficando, portanto, sujeita à tributação do ISS o inserir. Ainda, STJ, é pacífico o entendimento de que, após a vigência da Lei 116, incide ISS sobre os serviços realizados sobre as agências franqueadas dos Correios. Terceiro tópico nessa sequência, factoring, fomento mercantil.
item 17.23. Se eu estou referindo o item, é porque incide o ISS. Está previsto na lista anexa à Lei Complementar 116. Veja comigo. Serviço de assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento, né, financeiro, gestão de riscos, gestão de crédito. Portanto, é um serviço tributável pelo ISS. Muito bem. Então, nós pegamos aqui um panorama geral do fato gerador do ISS. Se está na lista, incide o ISS. Se não está na lista, não incide o ISS, deve incidir o ICMS. E no meio do caminho existem as famosas operações híbridas. Incide o ISS sobre o serviço, mas as mercadorias aplicadas são sujeitas ao ICMS. Esta é a exceção. A regra é que a tributação é excludente. Ou ISS, porque está na lista, ou ICMS, porque não está na lista. A exceção é a operação híbrida, que fraciona a incidência e cobra parte ISS e parte ICMS. Eu disse que havia um convívio sensível entre essas duas espécies tributárias. Avanço para tratarmos brevemente do aspecto espacial aqui dentro do ISS. E tem um tema pontual que eu quero destacar: local da prestação do serviço. Como regra geral, a Lei Complementar 116 estabelece a arrecadação do imposto para o município onde estiver o estabelecimento prestador, tá? Local da prestação. Então, local onde estiver o estabelecimento prestador. Agora, o artigo 3º da Lei 116 traz uma lista de exceções em que o imposto será devido ao município do local da prestação. Veja bem, regra: local onde estiver o estabelecimento prestador. Local do estabelecimento. Agora, exceção: local da prestação do serviço. Eu quero que você observe que nos últimos anos, esta exceção passou a ser mais evidente. A Lei Complementar 157 de 2016 ampliou sobremodo as exceções do artigo 3º e traz ali dentro referência a planos de saúde, operação com cartão de crédito, o próprio leasing, franchising, factoring, tudo que eu referi. Nós temos, portanto, agora uma ampliação das exceções que atrai a incidência para o local da prestação e não do local do estabelecimento prestador. Pegou a diferença? Então, atenção, esse é um ponto sensível da matéria, tá? Esse aspecto espacial. Local do estabelecimento, regra. Local da prestação, exceção. Só que como a exceção aumentou bastante, nós temos hoje aqui uma flexibilização dessa lógica de regra versus exceção. Um temperamento bem importante para você estudar. Muito bem. Prossigo. 5. Aspecto subjetivo. Bom, nós estamos falando aqui de sujeito ativo e sujeito passivo. Quanto ao sujeito ativo, é bastante singelo o questionamento. De quem é a competência para arrecadar o ISS? Ah, essa eu sei, professor, esta é fácil. Eu trago um teste para você, então. Segundo o artigo 1563 da Constituição, compete exclusivamente aos municípios instituir imposto sobre serviço de qualquer natureza. Certo ou errado? Esta é fácil, não é? Nem tanto, né? Cuidado com a pressa, com os instintos, com a leitura acelerada. Talvez alguns de vocês tenham esquecido do Distrito Federal. E o item aqui fala exclusivamente. Numa prova de múltipla escolha, isso é suficiente para o examinador marcar errado, porque o tributo é dos municípios e do Distrito Federal. Nós precisamos fazer a leitura integrada da Constituição Federal, e aí você não pode esquecer do DF. Muito bem, estava só brincando aqui com a sua atenção. O nosso foco acaba sendo sempre o sujeito passivo. Quem é o contribuinte deste tributo? O contribuinte é o prestador do serviço. Note que nós estamos tratando de um tributo indireto.
Se você vai até um estabelecimento para contratar a prestação de um serviço, você quer lavar o seu automóvel, você vai até uma empresa de higienização de automóveis e contrata esse serviço. Custou R$100, você paga os R$100. Você é o contribuinte do ISS? Não. O contribuinte do ISS é a empresa prestadora do serviço. A empresa prestadora, uma pessoa jurídica, que vai recolher o tributo perante o município. Você é o mero contribuinte de fato, que suporta o ônus econômico, porque essa empresa, sendo tributada, vai repassar a carga tributária para você, que é o consumidor final, né, o contribuinte de fato. Muito bem, simples, né? Contribuinte é o prestador do serviço nos termos do artigo 5º da Lei Complementar. Então, pode ser a empresa, prestador de serviço, ou também um profissional autônomo. Nós estamos falando aqui de médicos, advogados, dentistas, né? Cuidado, né? A palavra autônomo aqui tem sentido específico. Dentro do direito, notadamente quando você está fazendo uma prova de carreira federal, do lado da palavra autônomo pode aparecer a palavra avulso, e o empregado avulso é uma outra criatura, né? Lá no direito previdenciário você estuda isso melhor. Então não confunda autônomo com avulso, com só um detalhezinho aqui. Olha só, questão de prova quanto ao ISS, o imposto incide sobre a prestação de serviços prestados, né, por trabalhadores autônomos. Correto? Item correto, simples assim. Não são contribuintes do ISS. Vamos fazer uma lógica inversa àquilo que nós vimos no comecinho da explicação. E aí a gente encerra esse vídeo com essa lógica. Não são contribuintes do ISS. Primeiro, aqueles que prestam serviços sob relação de emprego. Se você tem carteira assinada, vínculo CTPS, essa prestação de serviço que você faz para o seu, aspas, chefe, para o seu superior hierárquico, não é tributada pelo ISS. Você não é um autônomo, você é um empregado com vínculo trabalhista. Então, não incide ISS sobre relação com vínculo de emprego. Não incide ISS ainda sobre o serviço prestado pelo trabalhador avulso, de que falava há pouco. Porque aí nós temos a intermediação do órgão gestor de mão de obra, o órgão. Então, não incide ISS nesta relação. Serviços prestados por trabalhadores avulsos, porque aí nós temos uma natureza própria. Terceiro, não incide ISS sobre serviços prestados por diretores, membros de conselho consultivo ou fiscal de sociedades e fundações, e ainda serviços prestados por sócios gerentes e gerentes delegados. Você encontra a referência a isso no artigo 2º da Lei Complementar 116. Ainda, não incide ISS sobre serviços de comunicação ou de transporte interestadual ou intermunicipal, porque os serviços de comunicação ou de transporte interestadual e intermunicipal são sujeitos ao ICMS, certo? E por fim, no caso de cooperativas de serviços, por exemplo, cooperativas de médicos, cooperativas de serviços, quanto aos serviços prestados aos cooperados, os atos cooperados não incide ISS. Agora, podem atrair a incidência do ISS a prestação de serviços a terceiros. Os atos prestados a não cooperados, tá? Esses podem atrair a incidência do ISS. Recomendo, neste ponto específico das cooperativas, a leitura do RESP 922956. Eu concluo aqui esse vídeo, termino a explicação do ISS no próximo vídeo e damos sequência ao nosso roteiro. Até já!